Muito bem, então a gravação iniciou. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar então início à nossa penúltima aula, aula 29. Nessa aula, eu gostaria de primeiro lembrar o último teste que a gente viu na aula passada. Lembrando que a gente está estudando séries, né? E nós estamos vendo alguns testes para ver quando que uma série converge. E o último teste que eu havia passado é o teste da série alternada, que nos diz que se nós temos uma série alternada, lembrando o que é uma série alternada? É uma série que ela sempre soma fatores que são positivo, negativo, ou negativo, positivo, positivo, e assim por diante. Tudo bem? Essas são as séries alternadas. E o teste das séries alternadas nos diz que se você tem uma série alternada, toda série alternada se escreve desta maneira ou desta maneira. O importante é que você tenha um BN que é positivo. E daí ele te diz o seguinte: se você tiver que essa sequência de BNs é decrescente, que significa satisfazer isso daqui, positivo sempre são os BNs, e o limite dos BNs vai para zero, então a série é convergente, tá bom? Esse foi o teste que nós vimos na aula passada. Agora, nessa aula, eu quero fazer mais um exemplo sobre esse teste. O exemplo é o seguinte: essa série aqui, soma de n de 1 até o infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1, essa série é convergente? Bom, a primeira coisa que você poderia pensar é: poxa, professor, mas essa série não é alternada, porque ela não se escreve igual a de cima, porque de cima é menos 1 elevado a n, ou menos 1 elevado a n menos 1, e aqui é menos 1 elevado a n mais 1. Não tem problema, é só você observar que menos 1 elevado a n menos 1 é igual a menos 1 elevado a n mais 1, tá bom? Por quê? Vai dar sempre igual. Se o n for par, o n menos 1 é ímpar. Então, esse cara dá menos 1, certo? Se o n é ímpar, então o n menos 1 é par, dá 1. Mesma coisa acontece no outro lado. Se o n é par, o n mais 1 é ímpar, dá menos 1, tá bom? Se o n é ímpar, então o n mais 1 é par, e dá 1, tá bom? Então, essa série é uma série alternada. Então, o que você tem que observar simplesmente é que essa série é uma série alternada. Note que a série é alternada com Bn sendo igual ao n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. E observa que esse cara é sempre maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, desse exemplo, vai ser mais fácil mostrar que o limite vai para zero do que mostrar que a sequência é decrescente. Então, eu vou primeiro mostrar que o limite vai para zero. Mais ainda. Limite de n indo ao infinito do Bn é igual ao limite de n indo ao infinito de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Aí, o que você faz? Você multiplica em cima e embaixo por 1 sobre n ao cubo. E com isso, você vai obter 1 sobre n em cima e embaixo 1 mais 1 sobre n ao cubo. E esse cara vai dar 0 sobre 1 mais 0, que é igual a zero. Então, observa que o limite das BNs deu zero, como nós desejamos, para mostrar que ela é convergente. Agora, para mostrar
que bn mais 1 é menor ou igual do que bn, nós vamos, na verdade, mostrar que a função, vai ser mais fácil, a gente já tinha feito isso antes, né, também, que a função x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1 é decrescente, na verdade, não crescente, é o suficiente. Para isso, nós vamos estudar o sinal da derivada, porque você tem que se lembrar que se o sinal da derivada é negativo, então a minha função é não crescente, tá bom? Agora, quem é a derivada da função acima? Bom, é um quociente. Derivada de quociente é sempre o de baixo ao quadrado. Depois, derivada do de cima vezes o de baixo. Menos copia o de cima vezes a derivada do de baixo. E esse rapazinho vai me dar 2x à quarta mais 2x menos 3x à quarta. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado, que vai me dar igual a 2x menos x à quarta dividido por x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a, coloque em evidência o x, você vai dar 2 menos x ao cubo sobre a x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Bom, o que eu quero? Eu quero que esse cara seja maior ou igual a zero. Aí observa que isso é maior ou igual a zero, C e somente C. O denominador é uma grandeza sempre maior do que zero, e ela dá zero apenas quando x é igual a menos 1. Mas não importa, porque a gente só está estudando quando x é maior do que 1, tá bom? Na verdade, é suficiente mostrar para x a partir de um certo número. Porque basta ser não crescente a partir de um certo n. Então, como eu já tenho x diferente de menos 1, isso vai ser equivalente a ter o numerador positivo. Agora, eu tenho uma multiplicação que eu quero que dê... Positivo não, negativo, desculpa. Eu quero decrescente, né? Então, eu quero negativo. Agora, eu tenho uma multiplicação que eu quero que ela seja negativa. Observa que o x já é positivo. Porque, de novo, eu estou sempre trabalhando com x a partir de um certo número. Vamos trabalhar, então, com x a partir do zero. Com x a partir do zero, então, para que eu tenha essa multiplicação positiva, o que tem que acontecer? Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Como esse x já é positivo, é equivalente a ter o outro termo positivo. Desculpa, eu quero que seja negativo. Para ser negativo, eu tenho que ter um positivo e outro negativo, tá bom? Como o x já é negativo, já é positivo, é suficiente ter que o outro termo é negativo, tá bom? Desculpa da minha falha, tá? Então, de novo, para uma multiplicação ser negativa, eu preciso ter um positivo e outro negativo. Como o x já é positivo, isso é equivalente a ter que o 2 menos 3 menos x ao cubo seja negativo. Agora, isso é equivalente a ter x ao cubo maior ou igual a 2. Agora, como a raiz cúbica é uma função crescente, você vai ter que ser equivalente a x ser maior ou igual a raiz cúbica de 2. Tá bom? Portanto, você tem que a f é não crescente para x maiores do que raiz cúbica de 2, tá bom? Bom, eu quero fazer isso como sendo pegar um número natural. Então, em particular, maior ou igual do que 2.
já que 2 é um número maior do que a raiz cúbica de 2, tá bom? Desta maneira, ou melhor, em particular, se a função f ela é não crescente e a f é exatamente a minha sequência, entre aspas, trocando n por x, eu vou ter, então, que, em particular, a minha sequência Bn é não crescente para n maior ou igual a 2. Concluindo, então vamos lá. O que eu fiz? Eu mostrei que o limite, a minha sequência ela é alternada, a minha série ela é alternada, os BNs vão para zero e a sequência BN ela é não crescente, satisfaz isso daqui. Portanto, eu concluo que a minha série, que é essa daqui, eu vou copiar ali embaixo, vou copiar do meu papel para não ter tanto trabalho. Essa série é convergente. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Ou todo mundo entendeu? Por hora tá ok, professor. Muito obrigado pelo feedback. Certo. Então vamos ao próximo. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos ao próximo tema. Agora, assim como a gente já fez no passado, eu vou mostrar para vocês uma maneira de estimar uma série alternada. Uma série, e nesse caso, série alternada. Aqui é o seguinte. Como vocês sabem, se você colocar o computador para fazer conta, ou você mesmo pegar um papel e ir fazendo as contas, você não consegue somar infinito. Você pode somar 1.000, 2.000, 1.000.000, 1.000.000.000. Isso não é infinito, tá bom? Então, quando você quiser saber, falar assim, o valor dessa série é tanto. O que você faz lá, ou na verdade, o que o seu programa do computador vai estar fazendo, na maioria dos casos, é calcular uma quantidade finita, certo? E quando eu calculo uma quantidade finita, eu vou obter um erro. Na maior parte dos casos, eu tenho um erro. Qual é o erro? É o erro de para onde a série converge menos o valor finito de somas finitas que eu peguei. Tá bom? Aí, eu preciso de um critério para saber quanto que é esse erro. Por quê? Quando você está trabalhando lá no teu programa de computador, quando você está programando, você vai ter como aceitável para a sua calculadora, por exemplo, um erro de até tanto, certo? Então, você vai precisar fazer a gente vai querer agora um teste, um resultado que me garanta quanto que é o erro máximo cometido, para mais ou para menos. Porque daí o que vai fazer o teu programa? O teu programa vai lá e te fala, quando eu somar só duas parcelas, eu cometo esse erro. Aí o teu programa vem e fala, esse erro é aceitável? Se sim, eu paro. Se não for aceitável, eu somo mais uma parcela. Aí ele diz de novo, se o erro for aceitável, eu paro. Se não, eu somo mais um, certo? Então, é importantíssimo esse resultado que eu vou apresentar agora, para vocês saberem como que funciona, por exemplo, um programa para te dar o valor aproximado de uma série, certo? Com um certo erro. Então, seja BN,
ou está trabalhando com série alternada, seja Bn, aquela sequência crescente, tal que 0 é menor ou igual do que Bn mais 1, menor ou igual do que Bn, certo? Sequência decrescente, para todo n pertencente aos naturais. E o limite de n indo ao infinito do Bn é igual a 0. Então, agora eu faço assim, ó. Se o valor S é o valor da soma da série alternada, ou alternada desse jeito, ou alternada assim, que vocês sabem que esse S existe. Vocês sabem que esse S existe, mas vocês não sabem quem é ele. Mas vocês sabem que esse S existe, mas não sabem quem é ele. Aí o que você vai fazer? Você vai chutar quem é esse S. E quando você chutar, você vai cometer um erro. Então, qual que é a proposta que eu faço para vocês? Chutem que esse S é a sequência de somas N, certo? Ou seja, eu vou chutar que o S seja a soma, vou chamar de J. Vou chutar que o S seja a soma de N valores, certo? Vou colocar aqui Sn, só para a gente... Sn aqui é aquela sequência de somas, tá bom? Então, o Sn eu somo N valores, certo? Então, o Sn seria, lembrando que o Sn seria o J igual a 1 até N, do menos 1 elevado a N menos 1 Bn, ou esse termo aqui pode ser também o menos 1 elevado a N, tá bom? Esse aqui é o meu Sn, as somas parciais. Então, se eu pego como sendo o Sn, o valor de S, eu cometo um erro. Quem é esse erro? Esse erro é o valor S, que é de fato para onde a série converge, menos o Sn, certo? Eu vou estar cometendo um erro Rn. Aí, que nem eu falei, eu preciso de um controle desse erro. E o controle que eu vou ter é que esse erro será em módulo menor do que o próximo B, o Bn mais 1. Ou seja, se você pegar no lugar de S, você pega o Sn, você vai estar cometendo um erro para mais ou para menos de pelo menos Bn mais 1. Tá bom? Então, o que acontece é que você sempre pega mais um, certo? Se o erro não é suficiente, pega o próximo N, certo? Somei lá para N. Tá bom o erro? Parei. Se não deu certo, então eu pego o N mais 1. Se deu certo o erro, parei. Senão, eu pego o N mais 2. Aí alguém pode se perguntar, mas, ô professor, quem te garante que esse erro vai ficar pequenininho? Ora, o que me garante é que o limite desses Bn vai para zero. Se os limites desse Bn vão para zero, então quer dizer que Bn é tão pequeno quanto eu desejar, desde que eu pegue um N suficientemente grande. Tá bom? Olha que legal, hein? Vejam só, a aula de hoje estamos usando fortemente o que nós sabemos de limite, o que nós sabemos de derivada, né? Estamos juntando muita coisa. Ainda hoje... Não, da próxima aula. Eu falei que ainda hoje a gente ia falar de integral, mas não vai caber nessa aula, vai ter que ficar para a próxima. Muito bem. Então, deixa eu colocar só como observação o que eu falei. Se escolhermos trabalhar com o meu Sn no lugar de S, estaremos cometendo um erro
para mais ou para menos, de no máximo, esse erro não ultrapassa isso, Bn mais 1. Tá bom? Muito bem. Eu não vou fazer a demonstração desse teorema, tá? Vou deixar de exercício para vocês olharem, se tiverem curiosidade. E vamos já fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: encontre uma aproximação de com precisão de 3 casas decimais para a soma para n de 1 até o infinito de menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Ai, que vontade de falar que isso daí é o e elevado a menos 1. Mas não vou falar. Na verdade, não é o e a menos 1, né? É uma constante. Tem uma constante aí somada com e a menos 1. Muito bem. Vamos fazer a solução disso. Como que eu vou fazer a solução disso? Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu preciso saber se o teorema acima se aplica, certo? Para saber se o teorema acima se aplica, primeiro, essa série, ela é alternada? O que vocês acham? Para ser alternada, eu tenho que escrever menos 1 elevado a n vezes um bn. Quem que vai ser esse bn, pessoal? 1 sobre n. 1 sobre n fatorial, né? Muito bem. É alternada com bn sendo 1 sobre n fatorial. E vocês sabem que esse cara é sempre maior do que zero para todo n pertencente aos naturais. Agora, essa sequência, ela é não crescente? Ela é. Por quê? Porque todo mundo sabe que n mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n fatorial. N mais 1 é um número maior do que 1, desde que o n seja maior do que zero. Então, esse cara vai ser maior do que n fatorial. Certo? E isso é a mesma coisa, então, do que... tá. Isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre n mais 1 fatorial ser menor do que 1 sobre n fatorial. Isso é a mesma coisa do que... Quem que é o bn? É 1 sobre n fatorial. Então, é a mesma coisa que bn mais 1 menor do que bn para todo n pertencente aos naturais. Tudo bem? Então, a minha sequência, ela é não crescente. Na verdade, mais ainda, ela é decrescente. E o limite, será que vai para zero? Para ver se o limite vai para zero, eu vou fazer o teorema do confronto. Então, já vou colocar aqui direto, tá? Para ficar mais fácil. Todo mundo sabe, né? Que o n fatorial é sempre maior ou igual do que n. Consequentemente, eu tenho que 1 sobre n fatorial é menor ou igual do que 1 sobre n, certo? Para todo n pertencente aos naturais. Logo,
a minha Bn, que é 1 sobre n fatorial, ela é maior ou igual a zero e ela é menor ou igual do que 1 sobre n. Aí, como o limite de n indo ao infinito da sequência constante zero dá zero e o limite de n indo ao infinito de 1 sobre n dá zero, segue do teorema do confronto que o limite do meu Bn dá zero. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. É isso mesmo que o Bruno falou. Lucas Bruno. O valor da fração diminui porque o denominador está crescendo. Muito bem. Certo. Agora, então, o teste se aplica. Agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar um valor Sn para ser a aproximação, certo? Eu já vou fazer direto, mas se você... Já vou pegar um N que eu sei que dá certo, tá? Mas você poderia... O caminho correto mesmo a se fazer é pega um, vê se dá certo. Pega dois, vê se dá certo, e assim por diante. Então, eu já vou fazer o seguinte. Note que o meu B7 é 1 sobre 7 fatorial. E 1 sobre 7 fatorial é igual a 1 sobre 5.040. E 1 sobre 5.040 é menor do que 1 sobre 5.000. E 1 sobre 5.000 é a mesma coisa do que 2 sobre 10.00. Faltou um zero aqui, né? 1, 2, 3, 4. Isso é igual a 0,1, 2, 3, 4. É esse aqui. Certo? Então, observa deste modo. Se eu denoto S como sendo a soma do meu menos 1 elevado a n sobre n fatorial, n indo de 1 até infinito, temos que o meu erro, que é o S menos o Sn, na verdade, eu vou pegar aqui o S6, né? Esse erro, aqui para n igual a 6, esse erro em módulo vai perder para o B7. E o B7 é igual a 0,0002. Portanto, o erro que eu vou estar cometendo vai ser com precisão de 3 casas decimais. Tá bom? Portanto, S6 é... Vamos só escrever quem que é o S6, né? O S6 vai ser quem? O S6 vai ser 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 6 fatorial. Esse cara é uma aproximação de S com precisão de pelo menos
3 casas decimais. Certo? A precisão pode ser melhorada, né? Pode ser que você deu sorte que a sua precisão deu 0, né? Sua precisão é exata, mas você não vai ter essa sorte geralmente. Mas se o seu erro máximo é 0,000002, então a tua precisão de fato vai ser de pelo menos 3 casas decimais. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu? Se sim, vamos ao próximo. Agora é o seguinte, a gente agora vai dar um passo além na teoria. Porque vocês têm que se lembrar o seguinte. Quando a gente começou a trabalhar com série, a gente começou primeiro, estudamos algumas séries, digamos, primordiais, que elas não dependem de nada, né? Como, por exemplo, a geométrica. Depois, nós estudamos um primeiro teste, que é o teste da integral. Aí vocês têm que se lembrar que esse teste da integral... antes do teste da integral. Depois nós fizemos um teste para falar quando a série não converge. Nós descobrimos que a série não converge, que se o limite do termo geral dá diferente de 0, então a série não converge. Aí a gente gostaria de criar um teste agora para dizer não quando ela não converge, mas sim quando converge. E nós vimos que para ver se a série converge é um pouquinho mais delicado. Nós tivemos que restringir um pouco as coisas. Por exemplo, nós começamos trabalhando apenas no caso em que o termo geral é positivo. Aí nós fizemos, por exemplo, o teste da integral e o teste da comparação. Mas isso não foi suficiente. A gente precisava ter alguma informação para quando fosse negativo. Aí a gente veio e apareceu com esse teste das séries alternadas. Mas como vocês já perceberam, série alternada é um caso muito específico. É muito específico essa coisa de nas entradas ímpares eu sou positivo e nas pares eu sou negativo, ou o contrário. Isso é muito específico. Então, você gostaria de ter um teste, por exemplo, a nossa ideia agora é a seguinte: que tal a gente fazer um teste que nós possamos usar as informações que nós temos para séries cujos termos são positivos para ter informação de séries que eu não tenho o termo positivo. Aí você pensa comigo, bom, se eu estiver trabalhando com um certo AN, AN pode ser positivo ou negativo, né? Como que eu posso, a partir desse cara, construir um número positivo? Poderia pensar no módulo de AN. Então, qual que é a nossa ideia agora? Para estudar a série AN, eu vou estudar a série do módulo do AN. E daí, a nossa pergunta é, será? Porque o módulo do AN é positivo. Então, eu posso usar os testes que eu falei. Por exemplo, integral e comparação. Aí a pergunta é, será? Eu vou lá, estudo essa série. Será que a partir da informação dela de convergência eu consigo recuperar informação dessa série a priori? E a resposta é sim, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é lhe apresentar esse teorema que te diz essa informação. O teorema é o seguinte: se a série AN é tal que a série em módulo converge, então
a minha série mesmo também é convergente. Vou colocar mais para cá. A minha série é convergente. Certo? Então, se a série em módulo converge, então a minha série sem módulo converge. Tá bom? Bom, por causa da importância dessa coisa da série em módulo convergir, eu vou dar um nome especial para as séries que têm essa propriedade e que ela em módulo converge. Então, eu vou colocar aqui nomenclatura. Se a série dos ANs é tal que ela, em módulo, ela converge, então a minha série é chamada absolutamente convergente. Agora observe o seguinte, o que é que está me dizendo o teorema? O teorema me diz que se a série em módulo converge, ou seja, se a série é absolutamente convergente, então ela é convergente. Então, o que o teorema te diz é que se a série é absolutamente convergente, então a série é convergente. Nós veremos daqui a pouco que a recíproca não é verdadeira, tá? Ou seja, existem séries que são convergentes, mas não são absolutamente convergentes, tá? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bom, antes então de mais nada, a gente precisa demonstrar o teorema. A demonstração desse teorema é bem simples, e por isso eu vou fazer. Demonstração. Basicamente, ela vai usar comparação e propriedades aritméticas de séries. Primeira coisa, lembre-se que, vou fazer a demonstração do teorema, certo? Parto de uma série que em módulo ela é convergente e eu vou mostrar que sem módulo ela é convergente. Tá? Então, primeira coisa eu quero que lembre-se que sempre eu tenho que o AN é menor ou igual do que, acho que talvez dá na mesma, mas talvez vocês estejam mais acostumados com isso, né? O módulo do AN é menor ou igual do que o próprio AN. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Acho que esse aqui. Deixa eu só pensar que eu queria escrever de uma maneira mais esperta. Bom, não vou conseguir escrever de uma maneira mais esperta, então vou escrever assim mesmo. AN é menor ou igual do que o módulo do AN, porque o módulo do AN, quando o AN é positivo, é o próprio AN, quando o AN é negativo, é menos o AN, né? E eu sempre tenho que o menos AN é menor ou igual do que o módulo do AN, certo? Logo, se isso aqui acontece, eu vou ter sempre o seguinte, ó, desta parcela aqui,
vamos chamar ela de estrela. Por estrela, eu tenho que 0 é menor ou igual do que módulo do AN mais AN, certo? Esse aqui é o estrela. Agora, eu venho esse daqui, chamo ele de duas estrelas. Eu sei que esse cara perde para módulo do AN mais módulo do AN. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que 0 é menor ou igual do que... deixa eu só ver como que eu vou querer que fique. Dá na mesma, então eu vou fazer só uma comutativa aqui. AN mais módulo do AN é menor ou igual do que 2 módulo do AN. Tá bom? Agora, eu observo o seguinte. Já que essa série aqui, com esse termo geral, ela é termo geral positivo e 2AN é convergente, já que o AN é convergente. Deixa eu só escrever isso aqui, que é 2 soma de N de 1 até o infinito do módulo do AN é convergente. Eu vou ter, então, pelo teste da comparação, temos que a minha série AN mais módulo de AN é convergente. Tá bom? Agora, para decidir se a série dos ANs é convergente, eu faço o seguinte. Eu observo que a soma de 1 até infinito do AN, que é igual à soma de 1 até infinito do AN mais módulo de... Agora observa o seguinte. Esse cara é a mesma coisa que AN mais módulo de AN menos módulo de AN. Certo? Aí eu faço propriedade aritmética de série e eu observo que essa série é a soma da AN mais módulo de AN menos a soma do módulo de AN. Como cada uma dessas séries são convergentes, como nós vimos, eu concluo que a minha série de AN é convergente, certo? Então, como soma de 1 até infinito do AN mais módulo de AN e soma de 1 até infinito do módulo de AN são convergentes, concluímos que a soma de AN é convergente. Tudo bem? Muito bem, então terminei a demonstração. Agora vamos fazer exercícios ou exemplos. Primeiro, confiram para mim se essa daqui, soma de 1 até o infinito, de cosseno de n sobre n ao quadrado, se essa daqui é convergente. Tá? Confiram para mim. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. E aí, tá muito fácil a aula de hoje, pessoal? Como que vocês estão?
Todo mundo entendendo tudo? Aparentemente sim, professor. Mas na prática Maravilha. a gente vê se realmente entendeu, né? Isso, então tem que fazer. Você falou a charada. Matou a charada. Tem que fazer exercício para saber se na prática está entendendo mesmo. Uhum. Bom, vamos lá. Começo com a engenharia ambiental. Jéssica. Tá aí, né? Presente, professor. Estou aqui. Ok. João Felipe. Lembrando que vocês podem responder no chat, se preferirem, tá? João Felipe tá aí? Não? Faltou? Que estranho. Achei que eu tivesse conversado com ele. Keila. Faltou. E o Lucas Adrianderson. Faltou. Vamos ao próximo. Agora matemática bacharelado. Francisco Alan. Genivaldo. Ok. Lucas Bruno. Ok. E o Rogério. Presente. Ok. Muito bem. O bacharelado está bem presente. Faltou o Francisco. Ana, agora a licenciatura. Analice. A Ana Alice. Professor, eu estava numa ligação telefônica, viu? Oi? Eu estava numa ligação telefônica. Quem que é que está falando? João Felipe, professor. Ah, tá bem. Tá certo. Já coloco a presença para você. Tá jóia, obrigado. Por nada. A Ana Alice. Presente. Ok. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Faltou a Bianca. Bruna Gama. Ok. Karine. Faltou. E o Neilson. Esses dois existiram. Nunca mais vi eles. Muito bem, deixa eu só colocar então a presença para o João Felipe. Certo. Vamos voltar então ao nosso exemplo. E aí, conseguiram fazer? Alguém fez? Então, eu quero, lógico, aplicar o teste que eu mostrei para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou ver é se essa série é absolutamente convergente, tá bom? Então, para ver se a série é absolutamente convergente, nós vamos primeiro mostrar se essa série em módulo é convergente. Para que ela seja, observa que em módulo eu estou trabalhando então com uma série com o termo geral positivo, certo? Então todos os testes que eu fiz antes são aplicáveis, certo? Aí eu quero então comparar, por exemplo, posso usar o teste da comparação. Aí eu vou querer então comparar essa série com uma que eu conheço. O que eu posso observar? Note que, primeiro,
A minha série, ela é positiva? É. Sempre eu tenho que zero é menor ou igual do que o módulo de cosseno de n sobre n ao quadrado. Depois, módulo da divisão é a divisão dos módulos. Depois, cosseno é sempre em módulo menor ou igual do que 1. E o módulo de n ao quadrado é igual a n ao quadrado. Agora, olha só o que eu tenho. A minha série em módulo, o termo geral dela é comparável com esse. E esse é o termo geral de uma série que eu sei que converge. Então, pelo teste, como a soma de n de 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado, é convergente, segue do teste da comparação que a minha série é convergente. Tudo bem? Segue isso. Muito bem. Na verdade, segue que essa série aqui é convergente. Então, o que em módulo, essa daqui é convergente. Aí eu aplico o teorema. Pelo teorema, eu vou concluir, então, teorema, não na. Ah, não, acima, não acima. Pelo teorema acima, temos que a minha soma de 1 até o infinito de cosseno de n sobre n ao quadrado é convergente. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Bom, então, de novo, o que nós temos é observação. Sabemos que é absolutamente convergente implica em convergente. Aí tem uma dúvida natural que eu comentei com vocês. Será que a série ser convergente implica em absolutamente convergente? Alguém tem alguma ideia? Já falei que não, né? Então já vou riscar aqui. Não. Isso é falso. Agora, para garantir que uma coisa é falsa, eu tenho que dar um exemplo. O exemplo é muito simples. Você tem que se lembrar que a sua soma de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n sobre n, ela é convergente. Nós mostramos isso pelo teste das séries alternadas. Todavia, em módulo, ela coincide com a série 1 sobre n, que nós sabemos que é divergente. Então, se ela em módulo é divergente, eu tenho, na verdade, que a minha série não é absolutamente convergente. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Seguindo, então. Agora, seguinte.
Observa que até agora, para eu perceber, deixa eu pensar aqui direito o que eu vou falar. Agora, eu vou querer apresentar um teste que dê direto se a minha série é absolutamente convergente. Tá bom? Lembrando que se ela for absolutamente convergente, então ela é convergente. E esse teste também vai me dizer quando ela não é convergente, certo? Então, o que eu quero agora é apresentar um teste além dos testes que a gente já viu. Na verdade, esse teste a gente meio que já viu ele quando a gente está com termos positivos, né? É o teste da razão. O teste da razão, ele vai estar me dizendo o seguinte: se o limite de n indo ao infinito do modo de a n mais 1 sobre a n, esse limite existe, ele dá um L, e esse L é menor do que 1, então a minha série é absolutamente convergente. Ou seja, em módulo ela é convergente. E o teste também me garante que parte de divergência. Se o meu limite der um número e esse número é maior do que 1, ou esse limite dá infinito, então a minha série é divergente. Além disso, o caso em que eu tenho limite sendo 1, esse caso o teste é inconclusivo. Isto é, nós vamos apresentar séries cujo limite dá 1, que são convergentes, e séries cujo esse limite dá 1 e são divergentes. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou fazer o item 1, o 2 eu vou deixar de exercício, e o 3 eu vou apresentar esses dois exemplos que eu falei para vocês. Então, vejamos o 1. Se o limite da L e L é menor do que 1, então a série é absolutamente convergente. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com uma série geométrica, mas primeiro eu preciso construir essa série geométrica. Eu começo fazendo o seguinte. Eu sei que L é menor do que 1 e é maior ou igual a 0. Então, eu posso fazer o seguinte. Como L é maior ou igual a 0 e menor do que 1, podemos escolher um R que seja maior estritamente do que L e menor do que 1. Tá bom? Vou trabalhar com esse R. Agora, eu faço o seguinte. Bom, se esse L é menor, se o R é maior do que o L,
Então, eu sei que R menos L é maior do que zero, tá bom? Aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu vou usar agora a definição de limite. Já que o limite de n indo ao infinito do módulo de an mais 1 sobre an é igual a L, temos um número n natural tal que o módulo de an mais 1 sobre an menos o L, em módulo, isso daqui perde para o meu epsilon, que nesse caso é o